com idades entre 13 e 25 anos. A maioria, mulheres, morenas e de cabelos cacheados. Albino Santos de Lima, de 42 anos, confessou à polícia que matou 8 pessoas. Mas as investigações das autoridades o colocam como autor de pelo menos 10 homicídios em Maceió. A TV Ponta Verde teve acesso ao depoimento no qual Albino assume os crimes. E ele afirmou que cada assassinato foi planejado. As vítimas foram monitoradas por meses e os locais onde os homicídios ocorreram foram cuidadosamente escolhidos. Eu comecei a olhar a geolocalização. Aí eu fiz um estudo localizando e fui até lá um dia pela manhã para ver se eu fui primeira vez. Aí lá tem muita segurança. Então ali não era o local apropriado. Eu entrei na levada e comecei a olhar a levada. A polícia levada no qual a minha mão para fazer um mapeamento geográfico ali. A repercussão do caso de Albino chamou a atenção de Guido Palomba, uma das maiores autoridades em psiquiatria forense no Brasil e que já atuou em casos criminais de grande repercussão nacional, como o do bandido da luz vermelha e o de Susana Vorristoff. Em entrevista à TV Ponta Verde, o psiquiatra afirmou que o assassino em série de Maceió possui um transtorno paranoico, que o levou a cometer os crimes. No caso dele, é uma doença mental propriamente dita. O nome dessa doença é paranoia. Aí que difere ele do psicopata. Ele é paranoico. É uma doença mental grave, é um delírio. Eu vou ser bastante técnico agora, posso explicar depois. É um delírio como se fosse todo o restante da mente conservada e tem ali um câncer maligno, que é um delírio, chamado delírio circunscrito, sistematizado. E isso levou ele a praticar todos esses crimes. Guido Palomba afirmou que não existe um tratamento disponível para pessoas com quadro de transtorno paranoico. É um doente mental irrecuperável, de altíssima periculosidade, que jamais poderá voltar para o seio social. A defesa de Albino afirma que vai tentar provar na justiça que ele é um sociopata e é inimputável, ou seja, que não poderia responder pelos próprios atos. A minha tese de defesa vai se pautar absolutamente numa única tese, que é a inimputabilidade, por ele ser incapaz mentalmente, por ele ter uma patologia grave psiquiátrica, ser incapaz de entender o que estava fazendo e, por isso, pedir a absolvição dele. A tese da defesa é rebatida pelo psiquiatra forense. Não é que o doente mental ele está esfacelado, não entende nada, não sabe nada. Se ele estivesse nesse estado de não entender nada, não saber nada, não planejar nada, então ele não faria nem delito, não delinquiria. O fato dele ter planejado todos os crimes, estudado a vítima, é tudo um planejamento doentio. A forma dele agir é doentia. E se alguém pensa assim que o inimputável vai para a rua ou está livre, então leva para casa para ser motorista da filha, para ser jardineiro. Ora, não é assim. A lei é muito diferente. Ele tem que ir para o manicômio judiciário e ficar lá por quanto tempo viver. Ou seja, eu quero deixar claro que não é o fato de ser doente mental ou ir para a inimputabilidade que vai para a rua. Não é assim. O Ministério Público não pode deixar, obviamente. Era por essas ruas, na zona sul de Maceió, que o assassino em série agia. Ele cometia os assassinatos andando até o encontro das vítimas e depois voltava a pé após o cometimento dos crimes. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele cometia os assassinatos num raio de 800 metros, próximo à casa onde morava. O assassino em série de Maceió foi preso em 17 de setembro deste ano, após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que registraram Albino voltando para a casa dele
logo depois de ter assassinado a adolescente Ana Beatriz, de 13 anos, pouco mais de um mês antes da prisão. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre 380. Um exame balístico comprovou que a arma foi usada em 10 homicídios. No celular dele, a polícia científica encontrou imagens das vítimas e fotos tiradas por Albino de túmulos em cemitérios. A Polícia Civil investiga a participação dele em outros crimes ocorridos na capital alagoana. Justamente a questão dessas novas provas surgiram a partir da extração do aparelho apreendido pela Polícia Civil na residência dele, no dia da prisão dele. E aí, além de conter essas 10 mortes que, digamos, da primeira fase, também continha informações desses oito vítimas, do passado, 2019, 2020. E por conta disso a gente vai reabrir essas investigações. Ele alega que matou todas essas pessoas porque essas pessoas supostamente seriam envolvidas com criminalidade, com facção criminosa, e que ele se considerava uma espécie de missionário ou justiceiro. O detalhe é que as investigações não comprovaram esse envolvimento das vítimas com criminalidade. Uma vítima que vinha sendo monitorada pelo serial killer relata o alívio após a prisão dele. E era uma sensação de alívio, entre aspas, quando ele foi descoberto, mas uma sensação de não precisava tanta gente ter morrido. E eu poderia ter morrido também, e é muito esquisito.